Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é um episódio especial do Foco e Propósito e faz parte também de uma série do Futuro Cast podcast, que é o podcast da nossa comunidade, né? Escola do Futuro, Faculdade do Futuro. E a gente vai produzir uma série para um projeto investigativo, ligado ao Futuro Adventure, que é um projeto que a gente está lançando aqui na Escola do Futuro. No episódio de hoje eu tenho aqui a professora Luciene Sade, Oi, também conhecida pessoal. como Tia Lu. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Guilherme. É um prazer estar com você Prazer estar aqui. aqui. E nós vamos falar do nosso projeto, Futuro Adventure, mas vamos contextualizar o nosso projeto nessa fase inicial. Vai ser sobre a região do Manhuaçuzinho e a Pedra Furada. Para quem não sabe, a pedra furada do Manhuaçuzinho é uma pedra muito interessante. Ela tem várias coisas que vão ser objeto de investigação no nosso projeto. E você que está assistindo o nosso podcast pode interagir com a gente, dar opiniões, participar do projeto, porque a gente vai ter uma série de episódios, inclusive com a expedição à pedra. Os alunos da Escola do Futuro vão fazer A parte gente vai disso. começar assim, né, Guilherme? Levando os nossos alunos para eles poderem investigar e depois abrindo o precedente para que outras investigações sejam feitas, né? Exatamente. E para que não haja confusão, existem outras pedras furadas no Brasil afora, mas nós estamos falando especificamente da pedra furada do distrito de Manhuaçuzinho, que pertence a Manhuaçu, Minas Gerais. Então, vamos lá. É, Vamos colocar aqui, aqui a gente tem a imagem da pedra. Ela é uma pedra muito grande, imponente. E segundo fontes que, que, que me passaram informações, ela tem 450 metros de altura. É mais ou menos a média do relevo da região, né? Que é entre 400 e 600 metros. As É, montanhas a altitude da mais nossa altas. região é essa Mas eu digo assim, média. ela tem essa altura, a A pedra. altura, né? A altura de Não é a 400. altitude, Então, não. mas a altitude de 600 metros dá provavelmente uma altura de 400 para ela, entendeu? E, e eu achei muito curioso, olha para você ver. Se fosse em termos de andares, pensando que cada andar, vamos ser bem generoso aqui, se cada andar tivesse 3 metros, quantos andares daria isso? É porque a altitude dela é de 1.000 a 1.200, né? Considerando a A altitude. altitude eu não sei, É 1.000 a 1.200 metros. Uhum. Uhum. provavelmente, né, pela É, região, mas ela tem 450 de metros de altura, altura. então. Porque a nossa Eu tô região, pensando assim, comparando, se fosse converter isso um prédio, em andares, quantos andares daria? 400 metros, não sei, mas eu chutaria uns 20 andares. Cadê nossos engenheiros? 450 dividido por 3. Quanto que dá, Pedro? 150. Quanto? 150. 150 É, mas andares? seriam. Mas por quê? São 3 metros, Normalmente um pé um, direito é 3 3 metros, né? metros. Então 3 seriam metros. 150. Nós chutei baixo em 20 andares. Agora, mas não, é assim, quando você. Eu estive lá, né? Inclusive, queria mandar um abraço aqui para a turma que me recebeu. Pessoal, ali é uma comunidade muito interessante, viu, Tia Lu? É um pessoal acolhedor. Que Eles têm, entende a importância de onde estão e a importância disso têm ser um senso aberto, né, de para as pessoas. comunidade, eles têm um Uhum. senso de comunidade muito forte. Então, quero mandar um abraço aqui para o Wilson, o Edilson, o Manuel, para Ana Cristina, né, os irmãos que têm propriedades lá e foram muito gentis comigo e com o Abel. Nós fizemos uma primeira visita lá. O seu Zé Marques, chamado de Zé Branco, né? Ele, os filhos dele, todos me contaram um pouco das histórias, né? O que é mais intrigante dessa pedra, Tiago? A gente compartilhou algumas fotos, né? É que a uma altura de mais ou menos 70 metros, tem esse grande orifício.
Como se fosse uma caverna, né? E dá nome de pedra furada. O nome pedra furada vem Justamente disso aí. essa E a abertura. gente, quando aproxima, dá um zoom ali, é, é um orifício gigantesco. E não se sabe ainda, pelo menos eu não consegui essa resposta ainda, estou buscando. Soube que já teve uma expedição da Universidade Federal de Juiz de Fora, estou buscando essas informações. E sei que, acho que talvez na década de 60, locais, pessoas de Manhuaçu subiram. Uma pessoa escalou com a, Escalando essa rocha, segurando na rocha e depois lançou a a corda para os corda para demais outros e aí subirem. eles subiram e inclusive eu conversei com uma das pessoas que estava Que nesse estiveram nesse momento. Nessa os, aventura, né? Zé Branco, ele era mais novo, o pai dele que era responsável por essa expedição, Que ele que interessante. foi Aí ele contratado. hoje é a prova oral, né? É a fonte oral disso Fonte aí. oral, é até uma coisa interessante, Legal, né? Eu porque consegui acesso a ele, que no caso isso é patrimônio, né? Da nossa história. ele foi muito gentil lá comigo, tomei um café com ele, com os filhos dele, e ele me contou que como é que foi essa situação. E eles subiram e outras pessoas subiram depois. E teve uma empresa, me contaram que teve uma empresa que começou a colocar aqueles grampos na Para rocha, fazer mas a não terminou. subida. Não sei por qual Uhum. motivo, não terminaram. Mas assim, a gente vê que é uma pedra que tem um potencial turístico muito grande e em termos de ecoturismo, né? É, e isso é muito interessante. Mas dentro do nosso projeto, pessoal, é, a gente quer fazer algumas investigações. Então, você que está nos acompanhando, os alunos da Escola do Futuro, que vão fazer parte desse projeto, você já sabe qual que é a turma que vai Não, ser. acho que a gente pode depois fazer uma análise assim. Podemos escolher alunos de várias turmas ou uma turma, e depois a gente pode ver isso. Eu acho que a gente pode fazer um projeto para imaginar que tipo de aluno inicialmente pode ser um investigador. Eu acho que no início a gente pode fazer o aluno que quer investigar, porque isso é o tipo de projeto, o tipo de processo, Guilherme, que você tem que querer. Porque é uma coisa que demanda você ter coragem, porque você vai enfrentar o desconhecido. Rocha não é uma brincadeira, a formação rochosa é de milhares e milhões de anos, e assim, a gente não tem a noção, humanamente, não conseguimos entender como a geologia realmente vai funcionar, em que momento essa rocha vai ruir ou não, qual é a resistência de cada parte dela. Então, é uma expedição que a gente precisa ter bastante cuidado e por isso precisa de coragem. Então, eu acho que inicialmente a gente pode ver assim: quais alunos estão preparados para ir inicialmente nessa expedição e depois abrir para todo mundo. Então fica a dica aqui, ó. Você Que que quer ir, acha né? que Você que gosta você de aventura, gosta de aventura e quer se candidatar, começa a acompanhar aí com a gente, interagir com a gente para você. E vamos lançar um desafio aqui, Thiago. vamos. Ó, tem uma foto, tem uma imagem aqui da pedra. Na opinião de vocês, você sabe que tem os tipos de Pode rocha. passar uma aqui, Eu fiz Pedro. uma pesquisa aqui, os tipos de rocha que temos, pelo menos a gente poderia dividir em três grupos, né? Ígneas, Ígneas, que são as magmáticas, né? No caso aqui, a gente tem um granito, mas o granito, ele é intrusivo. No caso, essa rocha, ela está exposta. Pode ser um granito, porque isso é geológico. O granito é ígnea. Passa para mim, Pedro. Nós temos a sedimentar, né? Que a gente pode ter sedimentares clásticas, químicas, orgânicas e inorgânicas. No caso aqui, pode voltar um pouquinho, Pedro, é um arenito. O arenito que tem essa aparência assim estratificada. E a gente tem também as metamórficas, que são rochas que já foram metamorfizadas pelo tempo. Elas já têm muitos bilhões, milhões de anos, milhares de anos, e já sofreram vários tipos de intemperismo e ações tectônicas também para chegar nessa situação de metamorfose. Então, esses três tipos de rocha, eles são as bases da estrutura geológica que a gente tem na Terra. Aí, o primeiro desafio. primeiro desafio, vocês estão nos assistindo aí. Qual que é o palpite de vocês? A pedra furada é ígnea? Olha só, aqui a gente tem o monolito, né? Você tem ali um pão de açúcar. Quem conhece, quem estuda direitinho, quem já viu as aulas, sabe que o pão de açúcar é uma forma de um dos três grupos. Então já está um caminho andado.
Quem não sabe, é só procurar que vai entender. É um pão de açúcar, então já tem uma dica. Segundo, a estrutura rochosa. Olha, quando você pega uma rocha sedimentar, ela é estratificada. Por quê? A rocha sedimentar ela é formada, essa aqui é uma clástica, que é formada a partir de detritos. Então, são pedaços de outras rochas que vão se juntar, formando esses estratos. Então, esta rocha, ela pode ser feita assim? Na nossa região, vamos pensar, uma região de domes, né? Que são rochas mamelonares, rochas em formas de meia laranja, rochas onduladas, rochas que têm temperismo químico. Será que é possível que a gente tenha esse tipo de rocha? Ou, clica para nós, Pedro, a metamórfica. Qual seria a diferença? Metamórfica tanto pode ter sido uma rocha sedimentar quanto uma rocha magmática. Por quê, Guilherme? A metamórfica, as rochas pré-existentes é que serão metamorfizadas. Como o Brasil é um terreno muito antigo, 4 bilhões de anos, mais ou menos, a gente tem, nosso terreno já foi bem metamorfizado. Então, tem muita rocha nossa que já é metamórfica. Será que essa é? E é interessante quando você falou do magma, a gente está falando de quando tem as erupções, né? E esse magma, Ele pode eclode, tanto e aí, expelir extrusivamente, que é fora a superfície, ou a rocha se formar intrusivamente, que é o caso do granito. então pode ser que alguma dessas rochas sejam resultado dessas Sim, porque o erupções. que que acontece? Se ela for extrusiva, ela saiu fora na superfície, vulcanicamente, então a gente tem um vulcão em formação, aí ela é chamada de rocha vulcânica, aí ela vai sofrer intemperismo dos agentes que estão externos. Água, vento, chuva, gelo, seres vivos vão agir sobre essa rocha. No caso do granito, o granito é formado intrusivamente, dentro da crosta. E aí, como que o granito vai ser exposto? E se for granito, como é que ele é exposto? Com as movimentações tectônicas, em alguns momentos as rochas soerguem, e nesse soerguimento, o granito que estava dentro da crosta, ele vem para a Aí superfície. ele fica É um exposto, afloramento rochoso. fica exposto. Fica exposto, não Eu completamente. ouvi falar muito E aí, dessa expressão, é afloramento afloramento rochoso. rochoso. Aí o que vai acontecer? Às vezes ele aflora numa área sedimentar. Aí o intemperismo, a ação do vento, a temperatura, vão agir nas rochas menos resistentes, que são as sedimentares. E aí sobra o que a gente chama de matacão, que pode ser isso aí. O Isso. matacão é a rocha residual que sobrou. Então, essa rocha é uma rocha magmática granítica residual, que aí a gente chama de intemperismo ou erosão diferencial. Por quê? A rocha sedimentar, que é porosa, vai ser muito mais rapidamente erodida do que a rocha que é maciça, que é a rocha magmática. Ela sai direto do magma e arrefece, que é o resfriamento. Então ela é maciça. Erodir essa rocha é muito mais difícil. Então, se for um Uhum. granito, vai ser um matacão, ou seja, um monolito, em volta, ou era uma rocha só, era uma massa É que possível que soergueu. esse grande, é, 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 poderia dizer bloco monolítico, Bloco ele monolítico. pode ter mais de um, ou Como assim? mais de uma constituição, por exemplo, ele pode ter Mais de um tipo de rocha. é, Ele é pode ter. possível. É possível que não, ele é uma base só. A base é cratônica, é cráton. Craton é escudo, é rocha antiga. Por exemplo, se for ígneo, é ígneo, se for. Metamórfico, sedimentar, Então tem que ir sedimentar. nas três. É. Ele pode ter assim, a base pode ser sedimentar, entendeu? Entendi. Ali a gente tem ali, igual, você tem ali o monobloco, né? Você tem lá o monolito. E aí, em volta, você pode ter depósitos de sedimentos, da própria rocha até. Do próprio da própria pedra furada, pode ter sedimentos que formaram o solo aqui embaixo sedimentar. Mas o monolito, ou ele é ígneo, ou ele é metamórfico, ou ele é sedimentar. E é verdade que quando você chega perto de uma pedra dessa, e 450 metros é muito alto. É muito É alto. muito alto. É. Um bloco desse, você fica assim, mas como que isso formou? Não, e é muito interessante porque esse soerguimento ele vai acontecer por causa da movimentação das placas. Por exemplo, o território brasileiro é dos mais antigos. A Terra tem 4 bilhões e meio de anos e a nossa base rochosa. Nessa movimentação, o solo pode mudar de lugar também? Aham. Porque aí tem Só que mais. aí Tem, a gente não sente isso humanamente, não. Isso é não, sim, ao geologicamente longo de milhares de milhares de anos. É. anos. Então, dos enigmas, se você quer participar, primeiro, saber das investigações, né? É. Saber a constituição dessa pedra,
Que tipo de rocha que tipo forma? de rocha. Depois, nós vamos buscar investigar como esse buraco Essa elucidação é importante. Volta, Pedro, passa mais uma aqui que a gente. é Volta, aquela que tem o volta. buraco da pedra. Não, então passa. Isso, olha. O que pode ter causado isso aí? Com certeza, erosão diferencial. Isso aí é claro. Por quê? Por que causou só ali? Por que só ali naquele lugar tem erosão? E esse buraco tem um detalhe que a Ana Ana Cristina. Cristina me falou, ele está a 70 metros de altura. Então, assim, alguém cavou isso? Não, não tem Escavou como, isso? não. Isso aí não. Provavelmente foi um fenômeno natural, né? Sim. Até Mas aqui, pelo desenho a lá de gente não pode dentro. responder, que os alunos vão ter que investigar a Sim. nossa audiência. Mas quem que vai dar essa explicação? Isso foi escavação? Foi alguma Igual, coisa? por exemplo, a dica já é, dá uma olhadinha na formação lá dentro, olha. Tá vendo? Você tem uma formação lá que é eólica, E ela me né? disse que, e outros locais também me disseram, moradores, que é maior que um apartamento. Não é? Só a entrada Quando você você já olha de vê. Só o longe, hall de entrada, né? eu tirei essa foto do celular e o máximo que. Ampliando, né? Mas isso aí é absurdo. É uma coisa assim. Não, é só imaginar. Volta um pouquinho, Pedro. Pra gente ver. Olha o tamanho da pedra. E assim, ele tá aqui, né, Guilherme? É, Então, olha só, é isso aqui que ocupa. Imagina nessa extensão toda o que é esse buraco, diz que tem né? uma parte lá que tem como se fosse 2 andares. Que- São 2 túneis, um mais profundo, A gente outro ainda não pode menos. esclarecer muito, porque a gente quer esse enigma para eles Olha, desvendarem, olha aqui pra você mas ver. mais à frente vai ser. Não, A gente tem algumas respostas para dar, né? Então, esse é o segundo ponto de investigação. E o terceiro é sobre a altura. O que que aconteceu? Por que isso formou ali? Poderia estar no nível do solo originalmente, esse buraco, e com o tempo a terra foi descendo? Ou tem uma outra explicação? Eu acho que os alunos, né, os É, nossos, tanto poderia ter feito vão, embaixo e ter subido a montanha, eles vão né? ter que investigar isso aí também. Porque eles sabem que existe Aqui, essa foto soerguimento tá bem mais clara, ó. É muito alto. muito alto. Tanto que para subir aqui, eu fiquei até admirado como é que uma pessoa subiu aqui sem corda, só segurando a rocha. Uma dica, Guilherme, Pedro, olha só, uma dica para vocês que querem investigar. Escalou, né? Você vai analisar. Não, pode falar aquela mesmo, Pedro. Você vai analisar o seguinte: a feição. Olha a rocha. Você vai analisar a feição da rocha, da pedra, e o que é uma rocha. Olha a rocha ígnea, granítica. Porque basalto não vai ser, porque se fosse basalto, ela não estava parada, ela já tinha destruído. A ígnea, se for granítica, o granito, ele vai ter aqui, ó, cristais bem aparentes, ó, mica, quartzo, feldspato. Por que que você consegue ver esses cristais aparentes? Porque a rocha ígnea granítica, ela é arrefecida dentro da crosta, por isso lentamente. Então, cada mineral tem o seu calor específico, então cada um vai arrefecer no seu tempo. Como o tempo é bem lento, fica assim. Aí você vai comparar isso com a rocha. Passa o outro. Aí a sedimentar, você vai comparar depois, vai analisar a imagem da pedra furada e o que é uma rocha sedimentar. Ela pode ser estratificada, que é a rocha mais comum, que ela vem de detrito. Então, essa rocha é clástica. O que que acontece aqui, ó? Cada extrato desse aqui, ó, vai ser composto, pegando do mais baixo até o mais superficial, rochas mais antigas, rochas mais jovens. Então, geralmente, a rocha de sedimentos, ela é aparentemente estratificada, quando ela é clástica. Se fosse uma rocha química, orgânica, seria estalactite, estalagmite. Então, não é, não está aqui. Se fosse uma rocha química orgânica, ela teria que ser um carvão mineral, ela teria que ser um calcário e seria uma rocha, então, com uma outra aparência. Aí você vai analisar. Clica mais um. E a metamórfica, o que que acontece? A metamórfica pode ter sido uma sedimentar ou pode ter sido uma ígnea. Se ela foi uma ígnea, granítica, por exemplo, ela virou um gneiss. Aqui, ó, tá vendo? Os cristais que estavam separadinhos lá na granítica, o quartzo, o feldspato e a mica, com o aquecimento, a metamorfose acontece assim, porque a rocha granítica é formada aqui, ó, no interior da crosta. A crosta vai sofrer uma pressão
da formação superficial, que vai descer degraus geotérmicos. Então, ela vai aquecer. E aí, acontece que os minerais são aquecidos novamente, eles modificam lá, ó, e eles mudam a composição. Então, aqui está a mesma mica, o mesmo feldespato e a mesma biotita, porém, na outra formação. Agora eles estão, tá vendo? Ó, faz uma lista, esticadinhos, mas é o mesmo material, porém metamorfizado. Aí o que vai acontecer? O granito virou um gneiss. Se fosse uma rocha calcária, virou um mármore. Então nós vamos analisar pela feição. É possível que você entenda, consiga ver como é a feição dessa rocha. Você vai olhar, analisar o que você está vendo ali, ó. Como é que você vê? Que tipo de coloração, que tipo de composição mineralógica você enxerga na rocha? É uma forma de você descobrir. Entendeu? É óbvio que a gente vai fazer análise. Isso aqui a gente está falando, obviamente, para quem tem o conhecimento investigativo, que é o que eles vão fazer. Mas a gente vai ter análise, óbvio, E eu geológica, estou achando né? esse projeto muito interessante, porque uma das Muito. coisas mais valorizadas hoje é o trabalho da investigação, né? Sim. Investigação É porque é um científica. conhecimento que você não perde, né? É. Porque todo o E, processo de erro e acerto vai chegar a e uma para composição trabalhar com final. investigação, você desenvolve uma série de habilidades que são importantíssimas, né? Claro, para a vida adulta, principalmente, né? E mesmo a gente que já está adulto e já passou de várias fases, a gente ainda tem esse comprometimento com a gente de melhorar, de evoluir no conhecimento e nas coisas que a gente planeja, né, Guilherme? E eu acho que para o nosso aluno, esse trabalho de campo não é apenas ir ao lugar, mas ir sabendo o que está fazendo, né? Eu Isso. vou lá na Pedra Furada, mas eu sei o que é uma rocha, eu sei os tipos de rocha que existem, eu sei como analisar. E o pessoal lá, eu quero até agradecer, eles falaram que estão à disposição para contribuir com essas expedições, que se tratar de algo com objetivos Educacional, educacionais, é. né? Então, porque o Então, nosso objetivo não é nada, não é, vamos descobrir uma coisa nova. Não, não, não. Isso já está lá, ninguém vai descobrir. Já está descoberto. Quem descobriu foi a própria natureza e milhões de anos erodindo tudo em volta. O que a gente vai fazer é colocar isso em voga para que todos tenham acesso. Não apenas a gente que é curioso por natureza, mas que as isso. pessoas possam ter acesso a essas possibilidades de você, um lugar desse. Quantas pessoas em Manaus nem imaginam que existe a Pedra Furada? Pois é. Entendeu? E é uma E a coisa, é o que gente você quer dar falou, é um visibilidade a potencial isso? turístico e Sim, isso não atrai só gente para ir. Isso vai trazer indiretamente e diretamente crescimento, isso, que é uma né? coisa que você sempre trabalha com os alunos, né? E eu vi que você tem aula, inclusive, que cita o caso do Manhuaçuzinho, Sim, da da AMA. Bauxita, do MAN, MAN, do né? MAN, aham, MAN, é. Que é um exatamente. movimento que eles têm. Você Inclusive, vê, a Ana Cristina, ela faz parte, ela comentou comigo, e eu fiquei impressionado com a força que essa comunidade tem e a associação junto com ela. Porque você conseguir impedir uma sim, mineradora, porque imagina a força política que são esse 13 pessoal tem. revogações já. 13 revogações. Eles conseguem eliminar, né, para poder fazer A a extração. extração, a MAN, né, a associação. E pelo que eu soube, acho que lá no Manhuaçuzinho, que é uma das partes fundamentais para o Rio Manhuaçu, né? Sim, é porque são nascentes, né? São várias. Lá tem, eu não sei Se quantas contaminar ali, especificamente, contamina mas todo o rio. não é só contaminação, não, Guilherme. O problema das nascentes do manancial é porque quando brota o veio d'água, é um brotinho, é um coisinha assim que vai virar um rio. E aí, porque a água é um solvente, o que que ela faz quando ela brota? Ela vai os minerais hidrossolúveis vão dissolvendo e abrindo espaço para abrir o vale. Se você tampa com assoreamento, com material que você tira de dejeto de mineração, você fecha. E aí o lençol freático que dá a composição para formar esse rio, para formar esse veio d'água, ele vai E ficar com certeza sem eles falam espaço para assim, brotar. eles falam de compensações, não sei o quê, mas eu vi que a comunidade é muito, Sabe por tá muito quê? atenta, né? Sério, não existe Eles não compensação. compram Não. essa versão da história que É. vai ter Sabe por quê? vantagem. Não existe compensação para perda da natureza. Não existe. Sabe por quê? Quantos milhões de anos você tem demorado para fazer um E é rio? uma comunidade muito bonita, né? É, não, Ali. é lindo lá o lugar, né? É. A região é linda, é uma região E eu fiquei importantíssima. muito assim, eu achei admirável como que o povo de lá é A consciente, consciência. não se deixa Mas você sabe que enganar, a né? consciência vem muito da necessidade também, né?
A gente tem necessidade de preservar o nosso lugar, É. porque isso vem muito de E eles têm territorialização. um senso de comunidade, é muito Porque esse é o interessante. senso de territorialidade. É. Porque tem o lado econômico, seria muito bom. Nossa, Bauxita vai daqui a São João do Nepomuceno. Daqui até São João do Nepomuceno, toda a base subsolo é bauxita. Tá, mas bauxita é uma das minerações que mais destrói. Destrói. Pra você tirar bauxita, você gasta tanta água para tirar ela da rocha. E eu lembro que acho que eles falavam assim, não, foi feito, tem como fazer sem Não prejudicar. tem. Tanto é Isso, que até hoje eles não apresentaram. Você sabe que desde a década de 80 existe um processo chamado RIMA. Você sabe disso? não, o que que RIMA é é? Relatório de Impactos Ambientais. Então tem um EIA, que é Estudo de Impactos Ambientais, que é feito. É necessário fazer, não existe projeto que você não apresente o EIA. Esse EIA, esse Estudo de Impactos Ambientais, é feito por um conjunto enorme de geólogo, geógrafo, eh, engenheiros, são muitos profissionais que têm que apresentar, e isso é uma audiência pública depois que é apresentado esse relatório para formar um relatório de impactos. Se não apresentar um relatório de impacto mínimo, não passa. Por isso que a gente, graças a Deus, não conseguiu. Até agora eles não conseguiram, porque não apresentaram nenhum tipo de processo. Porque é impossível, Guilherme, fazer uma área de mineração Eu também sem, não acredito sem nisso, não. destruir as nascentes, entendeu? É, Quer dizer, impossível nada é, né? Que impossível não existe na minha é, mente, mas assim, é muito difícil que eu você acho consiga isso, entendeu? bastante, né? E você imaginar que a Ah, natureza inclusive demora eu vi essa tantos milhões de placa em alguns anos. lugares lá, Rio Vivo, que acho que tem a ver com os comitês de proteção, então É, é uma área que já não, está. hoje a gente estava falando sobre hidrografia com os meninos do terceiro ano, a gente está falando sobre isso. O que você faz numa bacia hidrográfica para poder ajudar? É uma gestão compartilhada. O Rio Manhuaçu nasce no Manhuaçuzinho, mas lá é o alto curso. Manhuaçu está no médio curso. Então você tem toda uma situação antes de Manhuaçu que tem que ser organizada, tem que ser preservada, tem que ser limpa. E depois de Manhuaçu também. Então não adianta Manhuaçu fazer algo se antes não fizer e depois também não fizer. Então, Sim, cuidar de um espaço desse aí, Guilherme, a gente fazer essa investigação e depois ajudar a preservar, porque você falou turismo, você falou muito bem falado ecoturismo. Porque o ecoturismo, ele tem todo um processo completamente diferente. Você não entra num lugar desse com garrafa PET, com lixo, com comida. Você entra um período para ficar, um período certo. Porque tem que existir. é um É igual o acesso RIMA. controlado, né? É igual esse relatório de impactos ambientais. Isso aí está na Constituição, mas ninguém liga. Ninguém ligava, né? Na década de 80, foi 88 que isso foi colocado. 88, ninguém nem ligava. Agora, neste século XXI, você não vê processo. Ninguém está conseguindo fazer sem apresentar um RIMA. Isso é muito bom, né? Muito bom, graças a Deus. Eu fico feliz porque, assim, além de ser uma professora que estuda isso, eu quero muito que meus filhos, meus netos, e mesmo que eu não tenha netos, as pessoas que eu deixo para trás, meus alunos, e que os filhos dele possam um dia ir à Sim, Pedra Furada as próximas e fazer gerações, tantas né? coisas, né? E o rio que Sim. meu pai nadava nele, que é o Rio Manhuaçu, hoje Engraçado. não tem nem Talveg. As pessoas nadavam Não, nele, meu né? pai, meu pai contava que ele descia o Raposão, sabe o Raposão? Eles desciam de carrinho de rolimã, moleque, né? Descia, chegava na Então, ponte, que era uma pontezinha de madeira, se jogava no rio, de tão profundo. Hoje você vê, você sabe que Talveg é o ponto mais profundo do rio, que é a medida da profundidade do terreno da cidade. Então, um Talveg é importantíssimo para a cidade ter noção de onde é a sua profundidade, porque o rio é a parte mais baixa do vale, né? uhum. O Rio Manoel, você chega ali na ponte, você vê o fundo. Tá ali, ó. E De engraçado, as pessoas tanto acham que o rio assoreamento. é assoreamento, né? É. Acham que ele é muito raso, mas inclusive, uma das coisas legais sobre a pedra furada é que tem registros, né? Cartas no período colonial que foram redigidas para a coroa portuguesa e nessas cartas Bandeirante, eu só não me lembro qual bandeirante ele fez uma expedição para essa região nossa, inclusive ele menciona a Pedra Furada, Furada. estava buscando ela, tinha umas coisas assim de Já tinha essa informações. noção, Aí né? ele relata também os povos que estavam aqui, Indígenas. Puris, Uhum. Botocudos, e, e ele veio, sabe como?
navegando do norte fluminense Pra para cá. cá. Pois é. E a gente sabe que o rio Manhuaçu era Ali navegável. na Rua do Pai, ali na Rua Alonso Starling, aquela parte específica onde é a casa da minha mãe, que é a parte. O início da Rua Alonso Starling, entre a Rua e a Luiz Cerqueira, que é aquela descida que sobe para o Morro do Raposo, que vai para o hospital. Aquela parte ali era chamada de Praia Formosa. É muita coisa interessante, né? Você Muito. for olhar tanta coisa que às vezes as pessoas não sabem. Eu acho que o que é mais importante com esses trabalhos que a gente está fazendo é trazer a memória, compartilhar isso com o público geral, para que as pessoas tenham uma compreensão, E você sabe o né? que é importante, Guilherme? Manhuaçu é uma cidade sem identidade cultural. E isso Pois faz é, parte da gente criar a realmente. nossa identidade, Sim, né? porque é uma cidade que tem muita identidade cultural, só que ela está perdida, ela está Eu espalhada. fico preocupado, às vezes, essas pessoas que ainda têm esse conhecimento, que está na oralidade, ninguém Pois é, registrou, né? então, é isso que eu estou falando. Muita coisa ficou no passado e nós que somos curiosos pela natureza, a gente vai atrás. Mas não pode ficar preso só na nossa curiosidade. Realmente tem que ser expansivo esse processo. E cultura se cria buscando cultura, né? Isso aí. Eu acho que a nossa identidade ela é muito importante, mas o Açu é muito significativo. É uma É, cidade que tem muita promessa, não só cultural, em vários aspectos, mas está faltando a cultura ser explorada para que todos possam ter acesso, né? é verdade. E você que nos acompanhou até aqui, se você ficou interessado, gostou desses assuntos, saiba que a gente vai fazer mais episódios, nós vamos ter a nossa excursão do Futuro Adventure. Isso. Fique por dentro aí, acompanhando com a gente. E E é isso aí, olha só. Quem participar, tentando adivinhar essa investigação, já vai demonstrar que está a fim de participar conosco dessas descobertas, né? Então vai ser bem legal. nós Nós vamos estamos considerar contando com isso, isso, né? né? Com certeza. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Forte abraço.